reforma íntima. E, dentre todas as definições, que existem muitas sobre reforma íntima, nós escolhemos a mais simples, que a reforma íntima é um esforço que o ser humano realiza para obter sua melhoria moral. E começa o seu primeiro passo com um ato de humildade, ou seja, de reconhecer que tem erros. E isso é muito difícil. A partir daí, começa a ser implementada uma reforma. Nós vamos encontrar em Allan Kardec a seguinte frase, reconhece no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no seu item 4. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Aqui a gente pode entender uma cobrança de Allan Kardec. Não nos basta frequentar os centros espíritas, 1, 2 ou 3 vezes por semana, tomar nossos passos e voltar para a nossa vida lá fora e não promover nenhuma mudança. Ele está nos cobrando uma mudança, ou seja, uma reforma íntima. Ele está nos cobrando uma mudança. Existe ao longo, a humanidade passou por vários estágios de uma reforma moral. Nós classificamos em 4 para facilitar nosso estudo. Primeiro, o homem praticava o erro de forma inconsciente, seria o primeiro estágio. Ele não tinha noção de que estava praticando o erro. No segundo momento, segundo estágio, ele pratica o erro, mas já passa a ter consciência do erro. Em um terceiro estágio, ele se esforça para não cometer o erro, ou seja, se esforça para fazer a coisa certa. E no quarto estágio, de tanto se esforçar em fazer a coisa certa, ele faz a coisa certa de forma automática. Ou seja, começa o primeiro estágio de forma inconsciente praticando o erro e termina no quarto estágio de forma inconsciente praticando a coisa certa, que é mais próprio dos espíritos puros. Então nós vamos citar um exemplo para que vocês compreendam melhor. Vamos começar pelo erro mais grave: tirar a vida de um semelhante nosso, matar alguém. Então, nós vamos encontrar aqui a evolução dos planetas, a sua reforma íntima. Então, no mundo primitivo, nós vamos encontrar aqui o nosso homem das cavernas matava um semelhante seu, até do seu próprio grupo familiar, por uma simples disputa de um pedaço de carne, de uma fruta ou algum objeto. Ou seja, ele não tinha nenhuma consciência de que aquilo era errado. Ele não tinha noção que aquilo era errado. Ele não conhecia aquele erro. Ele agia instintivamente, como os animais. Ou seja, ele praticava um crime, mas ele não tinha noção que estava errado. Nós vamos encontrar aqui, no nosso mundo de expiação e provas, pessoas que matam tendo consciência de que aquilo está errado, mas continuam matando. Existem outros que, apesar de morar em áreas de risco, utilizarem armas, mas se esforçam em não praticar esse crime. Já se esforçam em praticar a coisa certa. Mas nós tivemos entre nós, até pouco tempo, Chico Xavier, que mesmo em legítima defesa, nunca lhe passaria pela sua mente de te retirar a vida de um semelhante seu. Ou seja, existem vários estágios. Mas nós vamos verificar, colocar um item mais fraco, uma agressão física. Muitos acham que não devem levar desaforo para casa. E agridem, partem para agressão, na rua, no trabalho, em qualquer ambiente. Eles acham, não têm consciência do erro, estão no estágio 1. Existem outros que já sabem que é errado, mas continuam praticando. E nós vamos mudando. A sociedade está mudando. Existe a Lei Maria da Penha, a lei do menor do adolescente. Já existe a lei de proteção dos animais. Então, a humanidade está dando passos de uma conscientização. Mas nós vamos ver esses mundos aqui, no nossa expiação e provas, o mal ainda prevalece. Estamos vivendo um período de transição para o mundo de regeneração. Mas existem mundos mais evoluídos, ditosos, felizes. Então nós temos que verificar que nesses mundos, um simples pensamento ruim que você tenha de alguém
já é motivo de uma reforma íntima. E Jesus nos mostrava isso quando ele dizia: aquele que desejar a mulher do próximo já cometeu adultério. Aquela mulher não conhecia aquele homem, nem sabia de suas intenções, podem nunca nem ter conversado. O simples ato de pensar, Jesus já nos mostrava que ele havia cometido um erro. Então nós temos que verificar que essa longa escadaria aqui que o ser humano vai subindo, cada degrau desse é um processo evolutivo moral nesses mundos. É uma longa escadaria que nos mostra aqui essa galáxia em movimento, para nós chegarmos num ponto que Jesus diz: eu e o Pai somos um. Ou seja, são muitos degraus que nós temos pela frente. E esses mundos, eles seguem uma lei do progresso. Nós vamos encontrar referência disso em Gênesis, de Allan Kardec, no capítulo 18, no seu item 12, a lei do progresso dos mundos, que eles têm duas etapas: um processo evolutivo físico, que é dado pela evolução dos elementos que o constituem, e a evolução da sua parte moral, que é dada pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados. E o que é de importante nisso? Que essas duas fases que os mundos passam, elas seguem de forma paralela. Ou seja, como se a habitação, o planeta Terra, se preparasse para o habitante, que é o espírito. Então seguem de forma paralela. Nós vamos ver aqui que muita gente imagina que para irmos para o mundo de regeneração vão ser cataclisma, destruição de grande parte do planeta, uma mortalidade imensa, e assim seremos promovidos ao mundo de regeneração. Mas não é bem assim. As transformações não acontecerão na crosta terrestre, mas nas entranhas da humanidade. Ou seja, nós temos que ter uma reforma íntima para acelerar esse processo. Por isso que o Espiritismo vem cobrando uma reforma íntima, e Allan Kardec estava cobrando aquilo ali. A reforma íntima acontecerá dentro de cada um. Não é uma destruição. Nós vemos aqui esses tijolinhos como se fossem arquivos mentais que nós estamos transformando. Quando se fala uma reforma de uma casa, não se vai destruir a casa toda, se vai aproveitar. Se nós perdêssemos todos os nossos arquivos mentais, nós perderíamos a nossa identidade, a nossa capacidade de julgar e nosso livre-arbítrio. Então será uma atualização, como se faz no aplicativo de um celular. Será uma atualização, será um upgrade que se vai fazendo, mas sem perder os nossos arquivos anteriores. Aqui nós vemos o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, na sua carta aos Efésios, falando do homem velho e da necessidade da transformação no homem novo. Aqui nós temos de citar para vocês duas coisas importantes. Isso aqui foi tirado do Novo Testamento da Fé, no texto, no mesmas palavras. E o que é interessante citar do homem novo e homem velho? Quando a gente começa a implementar as mudanças da reforma íntima, a gente começa a ficar um pouco orgulhoso com nossa melhoria. E isso vai nos dificultar a novas transformações. Ou seja, vai fortalecer esse novo eu que nós estamos construindo com nossa reforma. Nós vimos aquela escadaria há pouco, são muitos degraus. Então o homem novo que se constrói hoje com uma reforma íntima, ele será velho amanhã, porque o mundo está evoluindo, nós estamos evoluindo para outros mundos, e nós vamos, essa mudança que nós fizermos hoje, já não estará. Os nossos aplicativos estaremos desatualizados. Então a gente não deve ter um orgulho, nos acharmos melhor porque estamos fazendo isso, aquilo. Nós temos que saber que futuramente nós teremos que fazer novas reformas. Outro sinal importante, quando a gente começa a praticar a reforma íntima, é que nós perderemos nossos amigos, grande parte dos nossos amigos. Quando você der um grande passo na reforma íntima, é o primeiro sinal, perderá grande parte dos seus amigos. Por quê? Porque foram construídos por aquele homem velho.
hábitos do homem velho. Se era de ingerir bebida, churrasco nos finais de semana, até altas horas, esse homem novo já não bebe tanto, já não fica tão longe assim, procura outras atividades e vai se tornar chato. Ele vai perder aquele grupo de amigos quando ele era esse homem velho, construído com o hábito do homem velho. É um outro sintoma. Quando Jesus dizia, numa família de 5, 3 ficarão contra 2, aqueles que seguissem seus ensinamentos, é claro que iam ter divergências. A reforma íntima é uma montanha, uma dura escalada. A montanha somos nós mesmos. Não é uma competição entre um e outro, não. A reforma íntima, o nosso inimigo maior somos nós mesmos. Essas pedras que construíram essa montanha que nós vamos ter que escalar, foram as encarnações anteriores, nossos defeitos que nós fomos acumulando. Nós teremos ajuda nessa escalada? Sim. Nenhuma prece, como diz Bezerra de Menezes, será um monólogo. Nós sempre seremos ouvidos pelos nossos irmãos espirituais superiores. Mas Emmanuel já diz o seguinte: o pastor guia as ovelhas, mas as ovelhas caminham com suas próprias pernas. Ou seja, a reforma íntima é algo individual. Cada um terá que praticar. Eu coloquei aqui para vocês isto aqui para mostrar o seguinte: nós assistimos palestras, nós temos livros espíritas, vamos para nossas casas, para o nosso trabalho, mas de repente nós somos surpreendidos com alguém que nos diz uma agressão, uma coisa verbal, e nós saímos da faixa, baixamos o nível, discutimos, dizemos impropérios. Isso nos deixa muito tristes, porque nós já nos achávamos melhor preparados para isso. E nós ficamos tristes sem saber uma explicação. É porque nós somos muitos em um só. Por que esse muitos em um só? Nós tivemos várias encarnações anteriores. Então, o que eu coloquei aqui para vocês para trazer uma explicação, para que vocês entendessem melhor? Eu utilizei as cores. E cada cor tem uma frequência. Então, essa luz branca simboliza a luz divina, a luz pura divina, como se passasse nesse prisma que nos dá as cores do arco-íris. Nossos olhos olham poucas cores, mas existem milhões de frequências que a gente não enxerga, também de sons. Então, eu utilizei as cores, frequências, para explicar frequências para vocês. Um espírito de frequência elevada, ele habita esferas espirituais elevadas. Se ele descer uma esfera inferior, ele só é visto se ele baixar a sua frequência para aquele nível, para que você consiga enxergá-lo. Então, nós vivenciamos várias encarnações anteriores. O que é uma encarnação anterior? É como se fosse uma pequena árvore. Você viveu desde pequeno, você cresceu, depois você morreu. Aí fica como se fosse uma semente que eu representei aqui. Cada encarnação é como se fosse uma semente na sua mente, um arquivo guardado na sua mente. Então nós já fomos aqui, eu representei sacerdotes, guerreiros, já fomos comerciantes. Tudo isso está guardado. Quando você se aborrece em casa, é como se você estivesse avivando o guerreiro que existe em você. Aquilo tem esses arquivos. É como se você molhasse de novo essa semente. Pelas frequências, o vermelho é uma frequência mais baixa. As frequências elevadas vão aumentando para cá. O verde, o azul. Então, se você está zangado, com raiva, você está reavivando uma encarnação anterior de baixa frequência. O sacerdote pode ter sido uma encarnação de uma frequência mais elevada? Sim. Ele pode estar recluso no mosteiro. Dificilmente ele teve a oportunidade de puxar a espada com esse guerreiro e matar e trucidar. Ele pode, naquele período, ter vivenciado uma frequência melhor. Então, ele seria uma frequência como azul ou outra. Então, estão aqui representados aqui em cima essas várias encarnações em frequências diferentes que nós guardamos dentro de nós. Mas um cientista neutro criou o disco de neutro. Ele pegou, colocou todas as cores do arco-íris aqui nesse disco. E quando gira com uma velocidade, uma frequência maior, retorna a luz pura, branca. É para dizer para vocês que vocês já leram muitas vezes: o amor apaga um monte de pecados.
Pois bem, essa frequência, esse motor que vai girar isso aí, como existe um motor de gravidade que dá movimento aos astros, existe o amor, que sublima, que altera as pessoas a praticar a caridade. Então esse motor que vai girar isso aqui é o amor. Por isso que o Mestre Jesus veio nos ensinar o amor. O amor é fundamental na reforma íntima. Ele é que vai apagar todas essas que temos na nossa memória, esses arquivos, de tudo que há de ruim. Aqui nós vamos ver que Jesus foi questionado por que seus apóstolos não lavavam as mãos antes de se alimentar. E o Mestre Jesus explica que o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas o que sai da sua boca que vem do coração. Nós temos que refletir o seguinte: aqui esse homem tenta mudar um trabalho, fotográfico, ele bate num dia de sol, umas fotografias e marca com as estacas de um varal, e no dia de chuva, nublado, dia nublado, ele coloca as fotografias do dia. É um trabalho artístico, mas é para mostrar para vocês o seguinte: que assim como o mal não penetra no homem, não vem do exterior, e sim do interior, a mudança também, a felicidade não vem do mundo exterior. Não adianta ganharmos na Mega Sena e dizer que obtemos a felicidade verdadeira. Quantas pessoas bilionárias não se suicidam? Então pode estar um dia ensolarado, a brisa soprando, os pássaros cantando, mas se você perdeu um pai e uma mãe, aquele é o dia mais triste. Da mesma forma, pode estar com raios, trovões, se você confere seu bilhete, você ganhou na Mega Sena, é um dia alegre. Então, a felicidade é dentro de cada um. Isso aqui é para mostrar que seu mundo interior muda, o mundo exterior muda. Você que tem que mudar seu mundo interior. Então, é a reforma íntima. Não adianta esperar momento melhor. Não, eu só vou fazer uma reforma quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Não. Nossa encarnação pode ser nessas condições. Não podemos perder tempo. Então, a reforma interior é importante. Aqui já deu uma alteração, mas dá para ler. No quesito 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar a vida e resistir aos arrastamentos do mal? E os nossos irmãos espirituais respondem: um sábio da antiguidade nos diz: conhece a ti mesmo. E nós vamos encontrar essa inscrição no templo de Delfos. Muitos achavam ser de Sócrates, mas nós sabemos que não é. E tem a seguinte inscrição: advirto-te, sejas quem fores, tu que desejas sondar os arcanos da natureza, se não encontras dentro de ti aquilo que procuras, tampouco poderás encontrar fora. Se ignoras as excelências da tua própria casa, como poderás encontrar outras excelências em ti, se encontra oculto o tesouro dos tesouros? Homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. É isso que eles estavam fazendo referência. E, no mesmo quesito, cria um outro quesito, 919A, dizendo: concebemos toda a sabedoria desse ensinamento, mas a dificuldade está precisamente em conhecer-se a si mesmo, e mesmo o meio de conseguir isso. E quem nos responde do mundo espiritual é o espírito de Santo Agostinho, que nos diz: fazei o que eu fazia quando estava na terra. No fim do dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava se não havia faltado com o dever, se ninguém tinha do que se queixar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver que havia reformado em mim. Aquele que a cada noite se lembrasse de todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bom ou de mal, orando a Deus e ao seu anjo da guarda para esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque acreditar em mim, Deus o assistiria. Santo Agostinho foi muito feliz aqui, porque quando a gente desencarna, que nosso espírito, juntamente com o perispírito, se separa do nosso corpo físico e do duplo etérico, nós passamos por um momento de atordoado, até que nós nos recuperamos, e nas esferas espirituais correspondentes, nas colônias que nós vamos fazer o quê? Uma avaliação do que foi o nosso período encarnatório aqui na Terra. Nós vamos fazer uma análise. Em que nós erramos, em que nós somos bem-sucedidos e em que nós somos. Mas isso, e fazer uma previsão futura do próximo reencarnação. Mas Santo Agostinho foi muito feliz, nos mostrando, claro, se nós fizermos isso diariamente, nós vamos ter um resultado muito superior ao esperado nessa nossa encarnação.
Porque nós estamos nos antecipando, ou seja, vendo o nosso defeito ainda encarnados e tentando fazer nossa reforma íntima. Ou seja, estamos pisando no acelerador. É importante esse ensinamento. Parece uma coisa simples, mas é claro, se nós revisarmos todo dia, se nós agredimos alguém, se nós fizemos alguma coisa, somos grosseiros com alguém e corrigimos nosso erro, é claro que o resultado final será bem melhor. Aqui nós vamos ter um capítulo interessante do livro Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, psicografado pelo nosso grande mestre Chico Xavier, tendo um capítulo Comunhão com Deus. O seu apóstolo João pergunta para Jesus o que seria essa comunhão com Deus. E Jesus lhe explica que todo ser humano dentro de si tem um santuário divino dentro de cada um. E que por meio dele ele se recebe a sabedoria e o amor divino por meio da sua voz interior. E o apóstolo João disse que não entendeu, ele solicitava ao mestre que explicasse melhor como Deus estaria em cada um de nós. E Jesus disse que sim, se houvesse oportunidade, tentaria lhe explicar. Eles se encontravam nas cercarias de Jerusalém e no dia seguinte seguiram para Jericó. E eles caminhavam. Estava muito seco, a região não chovia há muito tempo, as árvores estavam tortuosas, muito calor, e já fazia horas de caminhada quando ele observa o homem trabalhando, na sua propriedade, à beira da estrada, fazendo grande esforço e cavando. E Jesus se aproxima e lhe pergunta o que ele estava fazendo. Ele disse que estava cavando um poço, porque era com muita dificuldade que chovia naquela região, por obra e graça de Deus, e que ele estava em busca de água. Jesus se afasta um pouco com o apóstolo João para descansar e diz: é nas coisas simples que a gente encontra os símbolos de pureza divina, que a imagem é plácida. Mas este homem sabia que não havia chovido naquela região e que por isso ele não encontraria nos mananciais na superfície da terra. E ele procurava a água do subsolo que a providência divina havia deixado para o homem. E ele diz que quando chovia, ele diz por graça de Deus, que era um ato de misericórdia divina, que sem aquilo o homem nada conseguiria. E que a água poderia ser comparada à essência do amor divino, porque ela estava sempre no céu e na terra. E que aquele homem poderia ser comparado a um cristão, que nos caminhos da vida, com seu sofrimento e lágrimas, procurava a luz interior que Deus havia deixado dentro de cada um. E que aquela região árida de Jericó poderia ser comparada à alma humana, tão necessitada de sentimentos santificadores. O apóstolo se aproxima do poço e olha que já começa a minar água e agradece a Jesus pela explicação. Ou seja, que cada um de nós traz uma reserva deixada pela providência divina, uma luz interior, uma célula divina dentro de cada um de nós. E nós vamos observar aqui que essa célula divina existente em cada um, espírito, sempre será a mesma, de infinita capacidade que provém de Deus. E os videntes dirão o seguinte: mas nós observamos que determinados espíritos têm mais luz do que outros. Então olha que o espírito está muito mais luz. Como é isso? Nós vemos esse homem limpando um lampião de rua, a sua vidraça, para que a luz se propague melhor. Qual é a vidraça da nossa alma que precisa ser limpa? É o perispírito. O perispírito é a vidraça da alma. É lá que nossas impurezas se depositam. As impurezas se depositam no nosso perispírito. E vocês vão observar que raiva, ódio, egoísmo, orgulho são sentimentos que deixam fuligem, impurezas em nosso perispírito. Densos. O amor é volátil, não deixa impureza. Então a proporção que se acumulam vão lesar as células sutis do nosso perispírito e vão migrar para determinar as enfermidades perispirituais. Então nós temos que observar o apego a bens, carro, dinheiro, tudo isso vai embaçando o nosso perispírito e nossa luz diminui. Porque o amor e a sabedoria, como nós vimos há pouco no livro Boa Nova, Jesus disse que vem através de Deus para nós. Nós somos transmissores, condutores
da energia divina. Um grande escritor árabe, Khalil Gibran, diz o seguinte: é no desejo de um homem que reside o seu poder de transformar sua névoa interior em sol. Névoa interior é esse perispírito embaçado. Sol nos faz lembrar Jesus, que não tinha mais um perispírito ativo. A luz dele era intensa como o sol e ele teve que se colocar num pequeno recipiente, um corpo humano. Vejam a capacidade e a demora que ele teve que preparar um novo perispírito. Aqui nós vamos ver o seguinte: entre os vícios, qual que podemos considerar radical? É no quesito 913 do Livro dos Espíritos. Já o dissemos muitas vezes, o egoísmo dele deriva todo o mal. Então estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Por mais que luteis contra ele, não chegareis a extirpá-los. Nós vamos ver que o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor, com a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades, o egoísmo. Aqui nós vemos Jesus ensinando profilaticamente os apóstolos. Aquele que quiser ser o maior deve ser o último, o servo, o que mais serve, o mais servil. E Jesus lava os pés dos apóstolos, porque sabia que ele ia morrer na cruz e os apóstolos iam ficar sozinhos, iam fazer milagres e propagar o cristianismo e não podiam se tornar orgulhosos. Então, profilaticamente, ele mostra e ensina a humildade. E Emmanuel nos diz: a humildade é um ingrediente indefinível e oculto, sem o qual o pão da vida amarga invariavelmente na boca. Aquelas pessoas orgulhosas que humilham sempre passarão sofrimento. Aqui nós vemos um gato se olhando um leão no espelho. E nós vamos ver um rapaz se olhando um super-homem. Ou seja, o nosso eu tem a tendência de sempre aumentar nossas qualidades e diminuir nossos defeitos. Se o motorista bate na traseira de um carro, ele, o eu interior, o seu ego, vai sempre dizer que a culpa foi do outro, foi de repente. Ele vinha com velocidade, ele não reconhece o erro. Então nós temos sempre que nos controlarmos, que a tendência é aumentar. Agora veja o seguinte: reforma íntima é dificultada. Nossos vícios, se tem alguns: álcool, jogo, fumo, abuso do sexo. Nossas imperfeições: egoísmo, orgulho, ódio, ganância, inveja. Existem muitos outros. E o amor possessivo. O nosso amor a filho, a esposa, não pode ser possessivo. Não se é dono de ninguém. Nós somos espíritos irmãos representando funções. Vejam aqui uma pergunta de Allan Kardec de grande perspicácia. No quesito 895, ele diz o seguinte: além dos defeitos e vícios, como aqueles que nós vimos há pouco, sobre os quais ninguém se enganaria, sabe que é um erro, qual o sinal mais característico da imperfeição? E nossos irmãos espirituais dizem que, além de tudo aquilo, mesmo que nós sejamos altruístas, estejamos distribuindo cestas básicas, praticando o bem, visitando, orientando, fazendo, existe um sujeitinho oculto, que é o interesse pessoal. Ou seja, nós estamos visando um cantinho melhor lá no céu, na espiritualidade, ainda existe algo oculto. E eles nos dizem que as qualidades morais são frequentemente como um banho de ouro sobre um objeto de cobre, que não resiste à pedra de toque. E o verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que é admirado como um fenômeno quando se apresenta. Agora nós vamos ver 20 exercícios da reforma íntima citados por Chico Xavier. Selecionamos algumas: silenciar diante da ofensa, emudecer nossa agressividade, treinar a paciência constante, não dizer o mal de ninguém, buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência, alegrar-se com a alegria dos outros, reduzir os problemas particulares. É interessante cada um de nós fazer a nossa lista de defeitos e de mudanças que a gente pensa em implementar. Agora vocês vão aqui ver Benjamin Franklin. Era um cientista e grande estadista norte-americano. Ele foi aquele que empinou uma pipa num dia de tempestade e o raio desceu pelo cordão e ele descobriu os para-raios. Ele não era espírita e na sua biografia cita como se ele fosse calvinista. Ele fez a lista dele
E tem coisas interessantes também. Ele cita humildade, cita outras coisas. Mas o que ele deixou de importante foi essa frase: não se pode continuar fazendo as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. É aquilo que Allan Kardec está nos cobrando. Não adianta nós virmos o centro espírita 1 ou 2 vezes por semana tomar nosso passo e a gente não melhora, não dá um passo para frente de melhoria. A religião não vai por si só nos salvar, nós temos que mudar. Era essa a cobrança no início de Allan Kardec. Não se pode continuar na mesmice. Aqui nós vamos ver uma definição interessante que tem bem no início do livro, que é o Espiritismo de Allan Kardec. Ele define: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Ou seja, se a ciência, durante vários experimentos, você tem o mesmo resultado, foi o que Allan Kardec fez. Ele faz vários experimentos e comprovou que existia vida após a morte. Então ele conceituou como se fosse uma ciência. Mas nós temos que o Espiritismo está se baseia no tripé: a parte científica, filosófica e religiosa. E fizeram essa pergunta para Emmanuel no início do Consolador no Centro Espírita, dentro desse tripé, qual a parte que ele considerava mais importante, se era filosófica, científica ou religiosa. E Emmanuel responde de uma forma interessante: podemos tomar o Espiritismo simbolizado desse modo como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia ficavam aqui na base do triângulo mais ligado à terra. E a religião é o ângulo que a liga ao céu e à parte superior. Se nós perguntássemos aqui no Centro Espírita, Evandro Pereira, qual a parte mais importante, seria a evangelização. Seriam os ensinamentos do Mestre Jesus. Porque isso é que vai nos melhorar. O passe melhora a parte física, energética, mas a parte que se liga é o alma. E Emmanuel diz: aquele que se dedicar exclusivamente à filosofia do Espiritismo será um grande filósofo. E o que se dedicar exclusivamente à ciência do Espiritismo será um grande cientista. Ou seja, tem que se dedicar a outra parte. Nós vamos agora encontrar uma frase de Allan Kardec que completa o que ele diz, que o Espiritismo é a ciência. Mas ele diz: quando a Igreja Católica começou a atacar o Espiritismo e chamava a religião de Satanás, e que fora da Igreja não haveria salvação, Allan Kardec foi feliz a dizer que fora da caridade não há salvação. Ou seja, ele não está nos dizendo que a religião espírita irá nos salvar. Ele está nos dizendo fora da caridade. A caridade é a prática do amor. Ou seja, não basta sabermos e termos conhecimento dos livros espíritas, nós temos que praticar a caridade. Ou seja, o Espiritismo será uma ferramenta utilizada, mas a caridade é imprescindível. Aqui no livro Atitude de Amor, da editora do Fogo, psicografia de Vanderlei Soares de Oliveira, Bezerra de Menezes nos esclarece que para o Espiritismo ser implantado na Terra, houve um planejamento na espiritualidade que a implantação teve uma delimitação de 3 períodos distintos de 70 anos. O primeiro período de 70 anos, de 1857 a 1927. 1857 foi o lançamento do Livro dos Espíritos. E o segundo período, de 1928 a 1997. E o terceiro e último período, de 1998 a 2067. Sobre esse último período, diz Bezerra de Menezes, que é o período das atitudes. E citam mais, tanto Emmanuel como Bezerra de Menezes, que no final, próximo ao final desse período, 2067, a crença do Espiritismo estará disseminada em toda a crosta terrestre. Então ele nos diz que esse último período, que vai até 2067, é o período das atitudes, isto é, o momento de praticarmos o que até agora aprendemos com o Espiritismo. Ou seja, nós lemos uma vasta literatura, as obras de Kardec, os romances espíritas, as obras espíritas, e esse conhecimento está na nossa mente, tem que descer para o nosso coração e do coração para as mãos, para a prática. Nós temos que praticar aquilo que se aprendeu. Aqui eu trouxe algo importante para vocês. É o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu Reino não é deste mundo, no seu item 5, com o título Ponto de Vista. E a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona. A vida futura é acreditar na reencarnação,
é acreditar que a vida continua. Inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente seu ponto de vista sobre quem encara a vida terrena. Então nós temos que ver aqui, essa é a primeira parte, acreditar que é importante. Agora veja o segundo. Pelo simples fato de duvidar da vida futura. Sérgio França é também um médico, e é um amigo meu palestrante, ele me contava o seguinte fato. Um casal de idosos espíritas de carteirinha, sempre frequentados o centro espírita. Na hora da morte, o esposo segura a mão da sua esposa e lhe pergunta: você tem certeza que existe vida após a morte? E ela lhe diz: sim, é claro, eu tenho certeza. E ele morreu sossegado. Ela disse: eu disse que tinha certeza, mas eu tenho minha dúvida. Foi só para ele morrer sossegado. Então, vejam bem que essa dúvida, simples fato de duvidar, o homem dirige todos os seus pensamentos, simples fato de duvidar, o homem passa a dirigir todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir. Dá tudo ao presente, nenhum bem divisando mais precioso que o da terra. Torna-se qual a criança, que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que se lhe afiguram reais. A perda do menor deles lhe ocasiona causticante pesar. Um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima, o orgulho ou a vaidade feridos são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio verdadeira tortura. Nós vamos ver que mais adiante nesse capítulo, nesse título aí, ponto de vista, aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande, que ocupe altas posições, assim como os monumentos. Suba ele, porém, a montanha e logo pequenos lhe parecerão. Isso aqui é o seguinte: quando você está aqui andando por São Luís, você vê os prédios, tudo lhe parece grande. Assim são nossos títulos, nossos bens, que tudo nos parece grande, importante. Ser doutor, ter tido doutorado, isso tudo nos parece grande aqui. Da espiritualidade, é como se nós estivéssemos chegando em São Luís de avião e nós olhássemos na cidade, tudo fica pequeno. Então, da espiritualidade, quando a gente observa o que a gente foi aqui, o que a gente tinha, o que a gente foi, vocês vão ler em vários textos de Allan Kardec, princesas, reis, que lá na espiritualidade observam que não vale mais nada, aquilo já passou. Então, daí se segue que a importância dada aos bens terrenos é estar sempre em razão inversa da fé na vida futura. Ou seja, quanto mais você tiver fé, uma fé inabalável na reencarnação, não tiver dúvida, menos apego aos bens materiais. Ou seja, no período de desencarnação será muito mais fácil. Então, temos que ter fé na religião, fé no espiritismo, não duvidar. Aqui foram os itens que eu separei. Agora vamos ver. Qual é o meio de se destruir o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de se desenraizar é o egoísmo, porque se liga à influência da matéria, se liga aos nossos bens, aos nossos títulos, do qual o homem ainda muito próximo da sua origem não pôde libertar. Nós vamos encontrar nesse 919, o egoísmo está fundado sobre a importância da personalidade. Nossa pessoa, os títulos. Compreendendo, o espiritismo bem compreendido, repito, mostra que as coisas de tão alto, foi aquele do avião, que você está dizendo, o sentimento da personalidade desaparece. Nós vamos encontrar aqui um comentário de Kardec. Louváveis esforços são feitos. O verme devorador do egoísmo continua a ser a praga social. É um verdadeiro mal que se espalha por todo o mundo, do qual cada um de nós é mais ou menos vítima. Todos nós temos um grau de egoísmo. Ou menor ou maior, mas temos. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é de todas as virtudes. Aqui nós vamos, depois de fazer um apanhado disso tudo, utilizarmos o nosso conhecimento sobre o espiritismo como uma ferramenta. E nós temos que vivenciar uma separação antecipada da matéria e indevida. Nós temos que diminuir esse nosso ego, esse nosso eu físico. E como nós vamos fazer isso? Vamos mostrar aqui para vocês. Nós vivenciamos personagens divinos. Vocês sabem que aquelas pessoas que foram ricas na existência, humilharam com seu poder de dinheiro,
o poder que tinham na sociedade, outros, que vêm, são esses nossos mendigos, às vezes, dos sinais, por aí, revoltados, numa outra existência. Então é claro que existe uma intervenção divina no processo reencarnatório. Não é livre e espontâneo. Ou seja, uma reforma íntima que o universo está promovendo. A nossa reforma íntima é uma aceleração nossa, mas o universo não está parado. Então nós vivenciamos personagens divinos. Nós temos que acrescentar esse conhecimento e não se esquecer disso. Nós que somos espíritos. Então, isso é um filme que vem rodando desde o início da Terra. Por quê? Desde o início. Porque o espírito passou pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal. Segundo Leon Denis, nós vemos as várias fases. E nós temos uma plateia que nos assiste. Que plateia é essa? É o mundo espiritual. Vocês depois saírem daqui vão tomar parte, vocês vão interagir com esse mundo espiritual. Então tem uns que torcem a nosso favor, uns que torcem contra o nosso êxito. O que Deus espera de nós? Um grande cineasta, o que espera dos seus atores? Que nós somos espíritos, somos atores representando o personagem. Que nós sejamos bons pais, bons amigos, bons filhos, bons cônjuges. Finalmente, nós representamos bem o papel, o personagem que ele criou para nosso desenvolvimento, para nós passarmos por sofrimentos de outras existências que nós causamos dano. Então coloquei mendigo só para mostrar que quando o personagem é insignificante, muitos se revoltam. Mas nós temos que aceitar aquele personagem que foi criado. E eu coloquei esse slide aqui para explicar melhor isso. Trouxe a música de Zeca Pagodinho, que ele disse: foi assim que Deus me fez. Ao destino que Deus me deu, eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Este carro aqui, nós vamos representar o nosso corpo físico. De que é formado o nosso corpo físico? Meu corpo físico é formado a parte genética, não é? Da parte do espermatozoide do meu pai, Antônio Pedro de Souza, e do óvulo da minha mãe, Aline Carvalho de Pedro. Se uniram e formaram uma célula ovo, o meu perispírito se reduziu a esse tamanho bem pequeno e começou a crescer, imprimindo as minhas características também do meu perispírito, desse novo ser. Este carro também traz alguns recursos, como o nosso, que tem aqueles sensores de ré, tudo tem os instintos que nós trazemos os instintos da fase animal. Nós temos a intuição, que é o futuro da fase angelical, que são lampejos que nós temos. Nós temos que citar como exemplo aquela memória genética, que o João de Barros chega, nunca viu, nunca ninguém ensinou e constrói aquela casinha. O gato que cava para enterrar suas fezes, mesmo que nunca tenha visto outro animal da sua espécie, você levou e achou ele na rua recém-nascido, mas quando ele crescer. Ou seja, nós temos programas básicos da nossa espécie. Então tudo isso está nesse carro, preparado exatamente para nós. Eu nasci em São Luís. Então, aqui nós temos o livre-arbítrio. Existe um futuro pré-determinado, ou seja, um futuro que você não pode mudar. Eu nasci em São Luís e não podia mudar essa realidade. Meus pais moravam aqui. Eu estudei num colégio, Conceição de Maria, que era um grupo escolar, perto da minha casa. Se nascesse outro espírito na minha vaga, aqui, ocupasse esse carro, ele também nasceria em São Luís e teria também estudado nesse mesmo grupo escolar. E meu nome, que foi em homenagem ao meu pai, Antônio Ribeiro, também certamente deveria até ter esse nome. Mas lá na frente, este carro tem espaços para ele escolher. Então é o livre-arbítrio. Ele poderia não ser médico, ele poderia não ser espírito. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês, que a gente vai perguntar toda hora. O nome do meu espírito é Antônio Ribeiro? É claro que não. Eu tive várias encarnações anteriores. Eu estou vivenciando um personagem atual que o nome é Antônio Ribeiro. Nós temos que incorporar isso na nossa mente. Este nome nosso, que dá força ao nosso personagem, que nós nos adoramos, quanto mais você passa a ter orgulho das coisas do seu personagem, os títulos, os bens, você fortalece esse eu físico, você dificulta a sua desencarnação. Então nós temos que fazer uma separação disso, nós temos que ter uma fé e separar isto. O egoísmo nós vimos que é incompatível com o amor, com a justiça e com a caridade. Aquele que ama, quando Jesus nos diz amar o próximo com a ti mesmo, é um sinalzinho de igual. Você está amando uma pessoa igual a você. Mas aquele amar a Deus sobre todas as coisas, você está menor.
você está se posicionando menor, você está amando mais a Deus. É aquela viúva, é o óbvio da viúva que deu aquela moedinha, ela não enxergou a si própria. Ela não enxergou a sua necessidade. Ela só enxergou a Deus, a doação a Deus. Então amar o próximo a si mesmo é incompatível com o egoísmo. Quando você começa a amar o próximo, o seu eu, o seu ego fica bloqueado. Da mesma forma que o ego bloqueia o amor, a caridade, quando o amor se apresenta, nós diminuímos esse nosso egoísmo. Então eu coloquei essa cena aqui para vocês, esse slide, para mostrar o seguinte. Esse marionete é como se nós devemos ver nosso corpo físico. Nós damos vida ao corpo físico. O corpo físico precisa do espírito para ter vida, para se movimentar. Mas o espírito não necessita exatamente do corpo físico para existir. Ele existe sem o corpo físico, no mundo espiritual, e existe também sem o perispírito ativo, que são os espíritos puros. Mas nós associamos demais o personagem à nossa existência. Nós temos que fazer essa separação. Se nós não promovermos na nossa mente, quando olhar no espelho todo dia, que aquela imagem é temporária, que nós estamos representando um personagem, e que no breve espaço de tempo nós estaremos na espiritualidade, nós vamos ser orgulhosos e vamos dificultar todo o processo. Vejam que esses cordões seriam os cordões energéticos que ligam essa mão, que seria o perispírito. E a mente que controla seria o espírito. Vejam aqui, no momento de encarnação, que o espírito e o perispírito seguem para o mundo espiritual e fica o corpo físico. O espírito não tem forma. O que nos dá forma, o primeiro corpo seria o perispírito. O segundo corpo, que é uma cópia, é nosso corpo físico. Então nós demos forma. E o que é importante disso? Bom, se o nosso personagem tiver um câncer, uma doença terminal, alguma coisa grave, nós temos que entender que não é nosso. O espírito é saudável, é eterno. O que é temporário é o nosso corpo físico. O espírito não adoece, ele está evoluindo, aprendendo na matéria. O nosso espírito vem de Deus. Nós temos que entender que as enfermidades, essa é a parte boa, não nos pertencem, é temporário. Se nós tivermos isso na mente, após desencarnação, isso irá nos facilitar na vida. Porque no mundo espiritual, não são com as mãos que o espírito constrói, é com a mente. Então nós temos que levar essa informação. Por outro lado, os bens, as posses, e até o nome, como nós vimos aqui, nada disso se leva. Nem o nome. Muitos espíritos se revoltam quando perguntam: como é seu nome, meu irmão? Como é seu nome? E eles acabam dando o nome para ser conhecido, mas eles não valorizam muito o nome porque sabem que já tiveram tantos nomes. A reforma íntima é uma transformação do homem velho carregado de tendências e erros milenares para o homem novo. É trocar nossas atitudes erradas por corretas, erros por acertos. É fazer o melhor que se puder sempre, pensando no bem maior. Perguntar, como diz o Espírito, que nós vimos há pouco, a orientação, fazer uma avaliação diária, se foi melhor que pude hoje. Aqui eu coloquei essas árvores, elas floradas, uma floração dessas árvores. As flores, para aparecerem na crosta terrestre, levaram milhões e milhões de anos, até o resfriamento, apareceram os primeiros vegetais na crosta terrestre. É muito tempo. Nós temos que ver que as plantas, as árvores frutíferas, preparam frutos que elas não vão se alimentar. Elas retiram o gás carbônico e dão o oxigênio para nós, o gás carbônico e dão o oxigênio para nós, e elas estão mais próximas de Deus, poderíamos dizer que sim. Elas não têm consciência de que estão vivas, elas não têm consciência da morte, mas o ser humano, com essa evolução na matéria, nós estamos nos dirigindo para os espíritos puros. Todo arcanjo foi um homem, e todo homem será um arcanjo. Então nós estamos numa distância muito enorme, mas Deus está presente em tudo, desde o mineral, da planta, que são aquelas fases de leonelia, a fase sensitiva da planta, instintiva dos animais, intelectiva do homem,
e a intuitiva, que são dos espíritos mais elevados. Então é um longo trajeto, não se vai conseguir evoluir num período encarnatório. Nós vimos aquele degrau imenso que tem bem no primeiro slide, logo naquele segundo slide. Então o processo evolutivo é algo, mas nós devemos levar do espiritismo essa noção, que vivemos um personagem temporário. Não podemos nos apegar às coisas desse personagem. Fazer sempre uma avaliação diária. Ou seja, se nós nos apegarmos a pessoas e a bens, nós temos que ver que os nossos pais, nós vivemos uma ilusão. Os nossos pais não são realmente nossos pais, são irmãos espirituais. Os nossos filhos não são verdadeiramente nossos filhos, são irmãos espirituais que vieram. Isso diminui nossa maneira de olhar, nossa responsabilidade? Não, aumenta. Porque não é por acaso que eles estão na nossa guarda. E nosso personagem é um personagem divino, ou seja, foi Deus que nos colocou sob a nossa guarda. Nós temos que fazer tudo o que for possível pelo nosso filho. Se ele seguir o caminho errado, nós estamos derrotados? Não. Os espíritos serão cobrados pelos seus desejos, não pelos resultados. Se você fez de tudo pelo seu filho, seguiu o caminho errado, você não foi um perdedor. Você cumpriu com a sua obrigação divina. Então, esse conhecimento da gente saber que nós não somos donos dos nossos filhos, são irmãos espirituais, que às vezes vêm ou como amigo ou como inimigo de vidas passadas, mas é uma responsabilidade. Estamos sendo avaliados por isso e é uma responsabilidade muito maior. Aquele carro que mostrei há pouco para vocês não nos pertence. Nós somos motoristas de um carro divino. Nós não podemos nos desfazer dele. Se nós cometermos um suicídio, descartarmos aquele carro, vocês já ouviram falar no Vale dos Suicidas. O suicídio não é só dar um tiro mortal no corpo, não é só um enforcamento e se jogar de um prédio. É um suicídio lento, como de André Luiz, que após a bebida foi considerado um suicida no mundo espiritual. Então nós temos, além de tudo, zelar pelo nosso corpo físico. Não é, porque eu sou um espírito, estou vivendo um personagem, eu vou descartar. Eu estou doente, meu espírito não está doente, eu vou... Não. Nós temos que zelar até o fim. Porque se você terminar com sua existência, é uma das maiores faltas que vai contra Deus. Uma oportunidade divina que é vivenciar uma grade curricular que traz o nosso personagem. Então nós temos que entender que a forma íntima é algo que o espiritismo nos dá mais chance. Mas nós seremos mais cobrados por isso. Porque existem ateus que não acreditam em Deus, nem outra vida, e não são tão ruins, praticam a caridade também. Então nós temos uma responsabilidade maior e seremos mais cobrados. Aqui não poderíamos terminar esta palestra sem falar em Jesus. Porque não existe reforma íntima sem amor. Vimos que o amor é que movimenta aquela frequência que o disco que torna todas as frequências inferiores com a frequência elevada. Então, os espíritos superiores, uma coisa eles têm, é o amor. E Deus é amor. Para chegarmos a Deus, nós temos que trilhar pelo amor. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus dizia, eu sou a verdade, o caminho e a vida. A verdade porque nós vivenciamos de qualquer jeito uma ilusão. E a vida, porque a vida verdadeira é a vida que vai se apresentar no mundo espiritual. Muito obrigado a todos, que a paz e o amor de Jesus esteja com todos nós. Thank you.